Agora a gente vai estudar um pouquinho, vai ver o que são corpos luminosos, né? Ou seja, a gente tem as fontes de luz, né? Fonte primária. O que são fontes primárias? São os corpos capazes de produzir ou emitir luz, né? A gente tem a incandescência, né? Que são principalmente, como exemplo, as lâmpadas que a gente tem, antigas, né? Que a gente tem em casa, são as lâmpadas incandescentes, elas emitem luz, e a luminescência, né? Que são outros tipos de lâmpadas, são as lâmpadas fluorescentes. E a gente também tem o quê? Os corpos iluminados, né? Ou seja, as fontes de luz secundárias, né? São os corpos que não são capazes de produzir luz, né? Ou seja, eles aí estão apenas refletindo a luz de corpos primários, né? Então a gente tem aí outro princípio básico da óptica geométrica, né? Que é a luminosidade com seus corpos luminosos e corpos iluminados. Outro ponto importante são os meios de propagação de luz, né? Ou seja, por onde caminha a luz? A luz caminha por meios, né? A gente tem o primeiro caso aí, meio transparente, né? Que permite a passagem da luz de maneira regular. Então a gente tem aí um exemplo, um fenômeno, um aquário, né? Quando a gente enxerga um peixe dentro do aquário, a gente está enxergando ele porque esse corpo é um corpo transparente. A gente tem um meio translúcido também. O que seria o meio translúcido? O meio translúcido é onde os raios de luz incidem, os feixes, né? E refletem ou passam por esse meio de maneira irregular, com trajetórias que não podem ser previsíveis. Então a gente tem um caso, o plástico, né? Quando a gente olha através de um plástico, a gente vê uma imagem turva. Justamente turva porque o meio é translúcido. E a gente tem o meio opaco, né? Que esse daí não permite a passagem de luz. A gente tem o anteparo, por exemplo. Qualquer anteparo tem que ser opaco. Assim como a gente está vendo essa parede aí. A gente não consegue enxergar através dela porque ela é opaca. Então a gente tem mais um princípio importante, né? Que são os meios de propagação de luz. São os meios opacos, translúcidos e transparentes. Agora a gente vai ver uma parte interessante da óptica, né? Que se trata dos fenômenos propriamente ditos. Os fenômenos ópticos, né? Primeiro, o fenômeno que a gente vai estudar é o fenômeno da reflexão, né? A gente tem dois tipos de reflexões aí. O que mais interessa para a gente é a reflexão regular, onde os raios incidem e refletem de maneira regular, como o próprio nome diz. E a reflexão difusa, que não interessa para a gente, onde os raios de luz refletidos são irregulares. Outro fenômeno importante é o fenômeno da refração, ou seja, só há refração quando há mudança de meio, né? Quando a luz passa de um meio para outro. Ou seja, como exemplo, a gente tem do meio ar para o meio água. Então existe refração quando há mudança desses locais de propagação de luz. Então outro fenômeno interessante é o fenômeno de absorção de luz, né? Ou seja, vamos falar da cor, né, negra. O que a cor negra faz? Ela absorve todo o espectro de luz visível e transforma em quê? Em calor, né? Assim não reflete, não há reflexão de luz. Outra característica importante, né, dos fenômenos, né, propriamente ditos, ópticos, são o quê? A refração, a absorção de luz e a reflexão de luz. Eu não sei o que eu vou falar. Para, cara, tá, brincadeira. Para, mano, vou sair. O que eu tenho que falar? Esqueci.